Boa noite, pessoal. Aqui é a doutora Vivian Koski. Não sei se todos aqui me conhecem, mas eu sou oncologista, especialista no tratamento de câncer. Tem esse canal doutora Vivian S. Koski, de orientações. Nesse canal onde eu passo muitas informações. E esse canal foi crescendo e tem se transformado realmente numa fonte de informações para pessoas com câncer, para pacientes, para familiares. E tem cada vez crescido mais, a cada dia novos convidados, a cada dia novos assuntos. E sim, né, isso se transforma num instrumento de auxílio a vários pacientes que passam por esse diagnóstico. E hoje, primeira live do ano de 2022, né? A gente está num dia bem incomum aí, né? 2/2 de 2022. Eu vou receber aqui o nosso convidado, o César. O César também é coautor do livro Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer. E a gente vai conversar sobre uma coisa muito especial que a gente tem aqui para oferecer para todos, né? Sobre a jornada da borboleta azul. O que é isso? Essa conversa vai ser imperdível. Chamem o pessoal aí para entrar nessa conversa com a gente. Essa live depois vai ficar gravada. Vocês vão poder perguntar aqui durante a live também. Chamem todos aí para participarem dessa live, que eu tenho certeza que vai tocar aí no coração de vocês, eu não tenho dúvida. Vou chamar o César já está aqui. O Instagram às vezes demora um pouquinho, vocês já estão acostumados, mas o César chegou. Acostumado já. Tudo bem, Vivian? Todos que estão nos ouvindo. Tudo Estava bem? ouvindo aqui as suas novidades que você está fazendo. É um prazer estar aqui com você e falar um pouquinho hoje da mais uma novidade, né? Um projeto da Borboleta Azul. Sim. Primeiro, César, eu gostaria que você se apresentasse, né, para todo mundo que está aqui no canal, para todos ainda que não te conhecem, se apresenta para o pessoal entender, né, do que a gente está falando, aí depois a gente vai entrar nesse assunto. Boa noite, pessoal. Obrigada a todos que estão aqui, obrigada a todos que vão ver essa live depois também, mas vamos chamar mais gente que realmente o assunto vai ser imperdível. Então, o pessoal que está nos ouvindo, eu tive a honra de participar junto com a doutora Vivian do livro Oncologia Integrativa, a visão da saúde. E nesse livro eu participei, trazendo um pouquinho, né, dessa visão das práticas colaborativas, ressignificar o olhar integral, justamente minha área de atuação. Eu sou facilitador de práticas integrativas, advogado, e o meu caminho é buscar, junto com as pessoas, essa cultura de paz e oferecer recursos, né, que é um pouquinho que a gente vai falar hoje, para que elas possam se transformar e ter fontes internas nos seus processos. Então, resumindo um pouquinho, né, Vivian, que a gente faz várias outras coisas, resumindo um pouquinho, é isso que queria falar hoje. E começando do começo, eu vou começar realmente do começo, né? De onde surge a história da borboleta azul. Tô de azul hoje, tá, gente? Hoje é um dia especial. Então, de onde vem a história da borboleta azul? Como o César bem contou aqui, ele foi um dos coautores de 2 capítulos do livro. Então, o livro chegou e a gente combinou, vamos combinar de tomar um café para entregar o livro, para a gente conversar. E nesse café, César me perguntou, você já viu o filme da Borboleta Azul? Quem não viu aqui, a gente recomenda fortemente. A gente vai contar um pouquinho o que é, mas a gente não vai contar tudo. Então vejam o filme A Borboleta Azul, tem no YouTube. Eu falei, não, eu não vi o filme A Borboleta Azul. Ele me contou. Naquele momento, e aí ele me contou, além disso, ele falou, e eu tive um sinal. Né? Uma amiga minha me mandou uma borboleta azul e a gente precisa fazer a jornada da borboleta azul para os pacientes com câncer. Então conta um pouquinho como é que foi isso, né, César? Como é que foi esse primeiro approach que a gente teve, esse insight aí dessa jornada? Primeiro lugar, né, quem não viu o filme, em primeiro lugar, a gente super recomenda esse filme. Ele é um filme
que além de tudo ele é baseado em fatos reais. Então esse filme conta a história de um menino que ele é aficionado, ele é apaixonado por borboletas, por insetos de uma maneira geral. Principalmente uma em específico, que era considerada muito rara, que é a morfo azul. Sabe aquela borboleta azul linda, mas é aquela grande, que quando ela bate as asas e reflete o sol, parece algo que ofusca, é a morfo azul. E esse menino tinha um sonho, só que ele era da América do Norte, e essa borboleta só tinha na América do Sul. Então ele acaba tendo uma jornada, né, tendo em vista que a mãe, né, o tempo inteiro apoiou o filho e ele tinha diagnóstico, né, diagnóstico de um câncer. Alguns, né, falam até em um câncer considerado quase um câncer terminal. E ele embarca nessa jornada e acaba sendo uma jornada de cura para ele. Eu não vou falar em como acabou o filme, né, porque acho que vocês querem ver, mas o mais bonito é a esperança da jornada, o quanto que ele começa a ressignificar o olhar dele junto com a mãe, junto com a família como um todo, e o quanto que ele passa a ser instrumento para outras pessoas se transformarem na jornada. Ele vai, por exemplo, com o especialista nessas borboletas que leva ele, que era uma pessoa amargurada, que era uma pessoa magoada com a vida, que tinha tido um histórico que não era um histórico emocionalmente bonito, né, quando a gente fala da parte emocional. E ele acaba também transformando o olhar desse profissional, da mãe dele. Então, é o encanto da borboleta azul, de que o que às vezes parece o fim é apenas o começo. Então, essa é a mensagem que esse filme deixa. E aí, com base nesse filme, eu falei: você não viu esse filme? Então você tem que ver, pelo amor de Deus. Inclusive, falei, você conta tantos casos incríveis de pacientes que vêm no seu consultório, depois de estar super para baixo, porque ouviram outras pessoas falar de maneira bem assim, ácida do diagnóstico, sem esperança, e você traz esperança para elas, você traz um novo olhar, uma nova visão. Eu falei, é isso. E aí a gente começou a conversar e ficou muito claro que esses pacientes, eles podiam ter acesso a muitas outras ferramentas, queria fortalecer essa parte emocional e queria criar pontos de conexões com isso. Foi aí que, né, nesse mesmo café, a gente acabou desenhando depois, né, no outro café, o que seria a jornada da borboleta azul. Então, essa jornada ela está sendo gestada, né, desde o ano passado, com muito carinho. E assim como o filme A Borboleta Azul, é uma jornada baseada em experiências reais, em pacientes reais e na experiência de ajudar. Eu, com a oncologia integrativa, utilizando as ferramentas da oncologia integrativa, e o César, utilizando as ferramentas da comunicação não violenta, também da espiritualidade, do qual ele é autor aí de 2 capítulos. Então, eu digo que a jornada da borboleta azul, ela foi uma junção dessas habilidades, né, que se transformaram nessa jornada que a gente criou aqui para vocês. E de onde veio isso? De onde veio essa necessidade, né? Quando a gente fala num possível diagnóstico de câncer, e aqui eu não estou falando nem do diagnóstico concretizado, mas quais são os sentimentos que aparecem na mente de um paciente, né? Primeiro vem a culpabilização, né? Quem ele vai culpar, né? Ele mesmo? Será que eu tive uma atitude incorreta? Será que eu fumei? Será que eu fiquei estressado, bebi demais, não pratiquei atividades físicas? Então vem juntamente, né, essa primeira impressão, né? Quem é o culpado por eu estar com câncer? Né? Seguido de um sentimento, muitas vezes, de negação e seguido, muitas vezes, pelo sentimento de raiva. E a questão é como transformar isso positivamente e como essa base, essa ponte que a gente propõe aqui com a jornada pode ajudar para que, sim, o tratamento seja enfrentado da melhor forma e que o tratamento tenha o desfecho adequado. E aqui a gente vai contar 2 casos depois, né? Quem ficar com a gente aqui na live inteira vai saber esses 2 casos. Mas e exatamente isso que a gente estava conversando hoje à tarde, antes desta live, para a gente mostrar a importância dessa jornada, né,
nessa questão. Aí aqui a gente está falando, né, do pré-diagnóstico. O diagnóstico ainda não se concretizou. Fala pra gente um pouquinho do seu ponto de vista sobre isso também, César. Quando a gente começa a entrar nessas questões do pré-diagnóstico, né, quando o paciente recebe a informação de que, porventura, isso vai ser de fato confirmado, costuma ter esse processo que você comentou, né? Tem uma questão, às vezes, de culpa, mágoa, são diversas emoções que começam a povoar ali a imaginação daquele que começa a passar por esse processo. Como se a gente falasse, né, que o chão abriu. A gente comenta que é uma queda no abismo e que na metáfora da nossa jornada seria entrar num casulo. É como se fosse um processo em que parece, né, que a pessoa fica envolta ali de uma estrutura em que é difícil ela acessar essa luz. Só que aí que tem um ponto importante, porque, em primeiro lugar, nós somos seres emocionais. Então, a parte emocional, ela está completamente relacionada a toda a parte bioquímica do nosso organismo. Uhum. Inclusive, depois eu vou passar para você de novo, fazer uma outra pergunta, depois eu vou passar para você, o quanto que está relacionado a pessoa estar mais centrada, ela ter mais serenidade, o fato dela ter mais relaxamento, o quanto que isso tem uma resposta muito mais positiva nos tratamentos, né, nos efeitos colaterais. Então, em primeiro lugar, é entender que não é só olhar o que está externo. Ah, vamos fazer isso, vai ser assim, etc. Isso é importante, evidente. Você constrói uma rota para você poder, a partir disso, criar um meio que a pessoa consiga atingir a sua cura e todo esse processo. Mas não há como a gente deixar de esquecer a parte interna. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, e eu, no meu sentido, gosto de falar da comunicação não violenta como facilitador em CNV, a comunicação não violenta ela traz muitos elementos para a pessoa se conectar mais consigo mesma, qual é a necessidade que ela tem, qual é o sentimento dela, acessar mais a voz. E é interessante isso, porque geralmente o momento que a gente acessa mais a nossa voz é quando está no casulo. E aqui não necessariamente o casulo acontece quando tem só um pré-diagnóstico. N situações da vida nos remete a estarmos em um casulo para termos renascimentos. A vida é composta de muitos renascimentos. Só que esse processo, quando está no casulo, quando está nesse momento, entender o que as emoções significam. A raiva, por exemplo, ela sempre quer indicar algo que serve a propósito à nossa vida. Uhum. Se a gente fica com raiva, é porque alguma coisa está querendo servir um propósito na minha vida. O que é essa coisa? Como que eu posso identificar isso? Será que tem alguém que pode me suportar nesse caminho para me auxiliar? É um despertador. Ninguém fica com raiva apenas por ficar. Alguma insatisfação, alguma necessidade está pedindo para ser olhada. Ou o paciente que reclama muito, não é que ele reclama muito porque ele gosta de reclamar. A pessoa está sofrendo. E toda reclamação, na verdade, tem por detrás um pedido. E quando eu entendo que toda reclamação tem por detrás um pedido, eu começo a olhar com outros olhos. Então, se eu estou falando com você, a gente está num ambiente presencial, eu começo a sentir muito frio e vejo que o ar-condicionado está ligado. Falo para você assim, nossa, mas está frio aqui, né? É um pedido. Eu estou pedindo, por favor, diminua a temperatura do ar ou desliga o ar-condicionado. Então, quando eu começo a entender o que está por detrás, começo a entrar na ponte que vai resgatar a minha humanidade. A minha humanidade comigo e a minha humanidade com o próximo. E isso, Vivian, ela faz toda a diferença. Queria até que você comentasse um pouco qual é a diferença do ponto de vista médico de um paciente que está centrado, relaxado e daquele paciente que fica, né, naquele processo de muita fúria, de negação, de culpa, receoso. Como que é isso, de acordo com a medicina? A diferença, primeiro a gente fala da diferença hormonal. Que quando uma pessoa está tranquila, ela está serena, ela vai jogar na corrente sanguínea os hormônios da serenidade, né? Serotonina, endorfina, né? São hormônios que vão causar essa paz. Quando o paciente está agitado, vivendo no modo que a gente fala de sobrevivente, modo sobrevivência, de luta e fuga,
ele tá com adrenalina, ele tá com cortisol alto, então ele vai estar taquicárdico, às vezes hipertenso, com cefaleia. Então, obviamente, um paciente que começa um tratamento de quimioterapia no modo de luta e fuga, que é aquele modo que ele está no modo sobrevivência, ele tende a ter muito mais reações do próprio tratamento do que aquele paciente que está sereno. E isso aqui eu dei esse exemplo hormonal que é clássico e é científico. Existem muitos casos de pacientes que chegam tão estressados no primeiro ciclo de químio, segundo ciclo de químio, que às vezes a gente não consegue fazer infusão da químio devido à hipertensão. A pessoa atinge picos de pressão altíssimos, e não porque a gente injetou a químio nem entrou ainda, mas porque existiu uma somatização daquele estado ansioso. E isso atrapalha diretamente no tratamento, atrapalha na realização do tratamento, atrapalha na continuidade do tratamento, né? Porque aquela pessoa que está vivendo nesse modo, ela tende a não repousar quando é permitido, ela tende a não dormir bem, então ela tende a ficar mais fadigada. Isso vai diretamente, está diretamente relacionado à imunidade. Então, a pessoa pode ter mais quedas de imunidade, isso pode levar a infecções, internação. Então, é um ciclo. E quando eu digo para os pacientes, né, que a cura começa na mente, e quando eu falo cura, eu estou dizendo, estou passando várias mensagens. Eu estou falando cura para quem pode ser curado, controle para quem pode ser controlado, remissão para quem pode. Então, eu estou me dirigindo não só aos pacientes com tumores iniciais, mas aos pacientes com diagnóstico de câncer. E nós estamos nos aproximando do Dia Mundial de Câncer, que é sexta-feira agora. E realmente essa live é um presente para essas pessoas, né? Então eu estou me dirigindo a todos, que independente do seu status, do seu estadiamento e da extensão do seu tumor, existem formas de cura e começam pela mente. E isso interfere diretamente no desfecho dos tratamentos. Pacientes mais serenos, mais tranquilos, que têm aceitação, que buscam essa autoconsciência, essa autocrítica, principalmente esse autoconhecimento, a entender os gatilhos que vão dar o start daquele estado ansioso e agir antes deste gatilho ser, né, acionado, esses pacientes têm desfechos melhores, né, certamente. E exatamente conversando sobre isso que nós nos propusemos a colocar essa jornada no ar, né, como instrumentos. A gente muitas vezes falou, será que a gente deve? Mas a gente conversando entre nós, né, falamos, os pacientes precisam dessas informações. Então foi exatamente a gênese, a gestação dessa jornada vem desse cerne, dessa questão aqui que a gente está colocando. E duas coisas importantes, né, que você coloca, né? Quer dizer, o relaxamento, ele é fundamental nesse processo. E relaxamento, quando a gente vê, por exemplo, a própria yoga, que fala sobre as posturas, ela vai falar do ahimsa, que é o ato de não violência. Então, a comunicação não violenta, ela pressupõe uma comunicação não violenta, não só com a nossa questão da comunicação, mas com os nossos gestos, com as nossas atitudes e conosco. E isso faz uma grande diferença. Inclusive, quando a gente comenta, por exemplo, da borboleta, os gregos antigos, eles chamavam a borboleta de psique. E psique era a mesma coisa que mente ou alma. Porque se a gente perguntar o seguinte, aonde está a mente? Né? Cérebro, tudo bem. Você fala, o cérebro, ok, dá para localizar. A gente abre aqui, o cérebro está aqui. Né? Agora, e a mente? Aonde fica a mente? Então, tudo começa pela mente. E a mente já entra nesse processo de uma consciência coletiva, já entra nesse todo integral. E por isso que é fundamental, e eu sempre gosto de reforçar isso, o Pierre vai falar sobre isso na Arte de Viver em Paz, entendermos que nós não somos fragmentados do todo. Muito pelo contrário, isso é uma neurose. Ele vai chamar isso de neurose do paraíso perdido. Nós não somos fragmentados, nós somos integrados. Então, se eu olhar a doença só como uma doença e não ver o todo, não ver o ambiente, não ver o que eu tenho de autorresponsabilidade para transformar isso,
a questão familiar, a questão genética, a questão da própria natureza em si, todas essas variáveis, eu vou sempre olhar de uma maneira fria e, mais do que isso, eu vou estar fragmentado e não estarei integrado. E segundo o Pierre Weill, quando eu faço isso, eu não consigo vivenciar a paz. E por isso a gente coloca o azul na jornada da borboleta azul. Porque o azul remete à tranquilidade, né? O azul remete a um processo de interiorização, mas não um processo de solidão. Não é para ser algo dolorido, é para ser algo transformador. Porque uma vez que isso foi manifestado, seja por qual motivo, algo, no sentido da natureza, tudo é útil na natureza, né? Algo ali está para poder nos ensinar algo. E eu queria que você falasse, Vivian, sobre um caso que você teve de alguma paciente que entendeu essa mensagem. E aí a gente vai comentar um pouco sobre isso. E depois um outro caso de uma paciente que preferiu continuar ali no seu próprio casulo e não se abrir para as transformações. Você deve ter vários casos, eu vou pedir pelo menos Tem. dois para a gente poder, né, ter um pouquinho de ilustração disso. E aqui a gente vai contar dois. O César também tem muitos casos, né? Que ele também tem uma relação direta aí com pacientes. Na jornada ele vai contar um pouquinho isso aí também, né? A gente vai deixar um suspense para algumas coisas que a gente vai contar só na jornada. Mas antes eu vou dar primeiro um exemplo bom, tá, gente? Mas antes de falar do caso, eu vou só entrar um pouquinho na questão da raiva, que é muito importante a gente falar desse sentimento raiva, porque esse sentimento é tão forte, tão forte, tão forte, mas quando a gente resolve canalizar essa raiva e transmutar essa raiva, a gente consegue milagres na nossa vida. E na jornada também eu conto um pouquinho de experiências pessoais aí com isso também, né? Mas assim, a mensagem é essa, gente. Dá raiva ter um diagnóstico de câncer no início? Claro que dá raiva, né? Principalmente fala, gente, mas eu fazia isso por quê? Né? Então, canalize essa raiva. Este é o segredo. Né? A raiva não está aí à toa, César disse muito bem isso, e a raiva é um sinalizador de que algo interno não vai bem. E se você não entender qual é aquele gatilho, entender por que eu tô com raiva, o que eu faço com essa raiva, aquilo vai te dominar. E você realmente vai entrar numa decadência de hormônios, né, de luta e fuga, pessimismo. Isso não vai te ajudar. Isso vai só te atrapalhar. Então eu só queria dar esse adendo da raiva, que eu acho muito importante, porque na jornada a gente vai ensinar, né, a canalizar essa raiva. Como é que canaliza isso? É tão difícil, né? Mas a gente pode aprender, né? Digo que sim, a gente tem técnicas para isso. E respondendo então agora a pergunta, César, eu vou contar uma história de uma primeira paciente que deu certo, tá? Que ela ouviu, aí ela quis utilizar essa bússola. A história vem de uma paciente, então, já de uns 60 anos, duas filhas, e ela chega assustadíssima lá no meu consultório com diagnóstico de câncer, mas ela estava aterrorizada mesmo. Ela já sabia que ela ia ter que fazer a quimioterapia, né? Então ela já estava muito consciente, eu via a aceitação nos olhos dela, então isso estava, ela já aceitava. E quando eu falei, ela nem se assustou que ela iria fazer a quimioterapia. Mas ela falou, doutora, mas o que eu tô assustada é que eu passei numa consulta e parece que é algo terrível. Parece que a quimioterapia vai me matar. Parece que é só coisa ruim, que é só reação. E parece que eu tô impotente, que eu não tenho nada para fazer. Que eu vou receber vou ser bombardeada e eu não tenho o que fazer. Então eu tô desesperada. E aí chegou, né, ela e as duas filhas lá no consultório dessa maneira. Aí eu falei, olha, a gente tem muito o que fazer. O fato é, você precisa fazer a quimioterapia, porque a quimioterapia faz parte da sua jornada de cura. E ela entendia isso muito bem. Mas o fato é, a gente pode focar na cura e na qualidade de vida. Nós podemos ter ambas as coisas. Mas disse a ela, a quimio não é isenta de efeitos colaterais. Teremos alguns eventos colaterais, óbvio. Mas qual é o segredo? Qual é a arte da medicina? Qual é a arte da oncologia integrativa? É individualizar.
Eu posso fazer o mesmo protocolo, porque ele é o melhor protocolo para o meu paciente, mas o meu olhar para o meu paciente, ele precisa ser diferente. E como é que esse olhar pode ser diferente? Eu vou ajustar a medicação. Eu vou entender quais são os medicamentos que eu posso utilizar e a hora certa de utilizar para eu manejar os efeitos colaterais. Eu vou orientar essa paciente a fazer uma atividade física, porque ela pensava que a atividade física piorava a fadiga e o cansaço, e eu vou dizer para ela que não, que é o contrário. Se ela fizer atividade física na hora certa, ela vai melhorar. Eu vou dizer para ela, olha, você precisa de uma nutricionista, porque existem alimentos que vão te ajudar a passar por essa fase. E eu vou acalmar essa família e dizer, olha, tem uma luz no fim do túnel. Existirão eventos colaterais, efeitos colaterais? Existirão, mas eles são manejáveis. Nós temos soluções, não se desesperem. Então, essa consulta foi isso. E essa paciente foi muito bem. Não foi isenta de efeitos colaterais, porque se eu dissesse isso, eu estaria mentindo. E eu não falo com mentira, tá? Mas ela praticou atividades físicas, a quimioterapia inteira. Eu tive que reduzir dose da quimioterapia? Sim. Vai chegando no final, o organismo está mais saturado, a gente precisa mexer em dose. Vai chegando no final, a imunidade cai? Sim, a imunidade cai. Mas a gente tem formas de manejar. E ela foi muito bem no tratamento inteiro. Muito, muito bem. Aí chegou no final, ela me contou, né? Porque ela fez a quimio branca primeiro e depois a quimio vermelha. Depois. E aí no final ela falou, doutora, aquele dia você me salvou. Eu estava desesperada. Eu não sabia se eu ia sair viva desse tratamento. E foi muito melhor do que eu esperava. Porque o que eu tinha sido assustada na consulta anterior, com essas informações, com a utilização da oncologia integrativa, com esse manejo, eu fui muito melhor do que eu esperava. E esse depoimento dessa paciente está lá no Doctoralha, onde eu tenho N depoimentos, né, para vocês checarem lá, que essa é uma história real. Então, essa paciente, ela utilizou os recursos da jornada da borboleta azul. E o melhor, ela conservava a mente serena. Ela conservava o otimismo. Porque eu olhei no olho dela na primeira consulta e falei, a cura está na mente. Então, a mente dela estava serena durante todo o tratamento. E isso é um recurso importantíssimo, juntamente com a atividade física, juntamente com a alimentação, juntamente com a família, com o médico, com os remédios. Ela fazia tudo isso, tá, gente? Então, isso é um conjunto. O sucesso de uma jornada é um conjunto de instrumentos, de ferramentas. E é isso que a gente vai trazer para vocês, esse conhecimento nessa jornada. Então, quer dizer, ela foi um profissional, chegou para ela, falou, olha, pode acontecer isso, 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 isso. Não olhou o ser humano, não conectou, não teve empatia, tá? Não buscou ter esse olhar integral. E é justamente o oposto. O que nós queremos oferecer nessa jornada que nós queremos abrir é justamente a pessoa saber que ela não está sozinha, que tem muitos caminhos, que tem várias formas, e inclusive ela vai se sentir totalmente suportada no quesito emocional, com seus próprios conflitos, né? Eu vou trazer a questão de mediação de conflitos, a parte restaurativa, a comunicação não violenta que vai ajudar a entrar em contato mais com as necessidades, porque não adianta nada, por exemplo, você sentir culpa, só que ficar nesse sentimento de culpa e não entender o que você gostaria de transformar. E aí acaba sendo algo que, ao invés de trazer algo, vai só destruir. Da mesma forma, a raiva, se não for canalizada, ela vai trazer mais destruição do que construção. Então, ter esse tipo de suporte é essa ponte que a gente fala. Porque por mais que exista essa sensação de estar no túnel, há uma luz no fim do túnel e tem uma ponte. É essa ponte que a gente gostaria de construir juntos. O que a doutora Vivian colocou agora, o que aconteceu com essa paciente, a gente está falando de um período extenso de acompanhamento, de várias consultas e tudo mais.
Agora, imagina em apenas alguns encontros, né, ter acesso a tudo isso de uma maneira direcionada e poder ter todo esses guias, né, esses caminhos à disposição de quem está precisando e está nesse momento de um novo olhar. Então, é isso que nós gostaríamos de trazer como um compromisso com todos aqueles que estão abertos e acreditam na cura, porque a cura acontece na mente, e, sobretudo, porque a cura ela é fruto de um processo de purificação. E se não alteramos nossos pensamentos, nossos sentimentos, o que porventura causou aquilo, continua também nesse processo. Então, a doutora Viva acabou de trazer um caso de uma paciente que tinha muito otimismo, tinha força de vontade, acreditava até o fim, não desistiu, não esmoreceu, teve o apoio da família, teve a questão da autorresponsabilidade. Mas nem sempre assim, né? Nem sempre Não. assim. Queria saber se você tem algum caso que foi assim, o oposto. Sim. E aí, antes de falar do caso também, eu vou falar umas coisinhas aqui, porque na sua fala eu acho que achei importante eu destacar que assim, muitos pacientes se culpam a vida toda por ter tido um câncer, guardam aquele medo eterno do câncer voltar. Então, guardam a culpa, guardam o medo, guardam a raiva dentro de si. E a jornada é exatamente para exteriorizar isso. Porque não adianta, gente, falar que tá tudo bem e guardar aquela culpa e toda vez expressar aquela culpa na consulta ou guardar aquela raiva. A culpa, a raiva, os sentimentos, eles precisam ser canalizados e transformados, transmutados. E é isso que vocês precisam aprender nessa jornada. Como é que transmuta a culpa? Como é que transmuta a raiva? Né? Porque guardar isso e ficar remoendo isso toda vez que pensa no assunto, toda vez que remete àquela situação, não vai resolver. A identificação do sentimento, o objetivo é transmutar e transformar numa ação, na prática. Então, tudo que a gente está falando aqui de sentimento é para transformar em ação. A ação que tem uma força igual ao sentimento, então as forças vão se anular e vai neutralizar aquela situação. Então, não é ficar no campo dos sentimentos e das ideias, aqui é exatamente o contrário. A gente vai transformar isso que é guardado em ação transmutadora, através de técnicas, tá? É importante complementar que, exatamente, né? A ideia não é que seja uma jornada, né, um curso que fique só aqui, porque isso não transforma. Pode ser interessante, traz um certo conhecimento, mas não cria de fato memória celular, não cria de fato essas conexões. Então, o ponto é a partir do conhecimento que eu faço com isso. Então, essas histórias, por exemplo, que a doutora Vivian contou, e muitas outras histórias que vão ser trazidas, vão ter toda essa questão, essa roupagem, que dá para fazer, como que eu me relaciono com isso, o que eu vou fazer nessa situação, vocês vão trazer também. Então, a gente vai ter todo esse olhar integral junto, inclusive práticas contemplativas, de atenção plena, de trazer isso. A gente vai aprender a importância do check-in, né? A gente acha que check-in é só quando você entra em algum lugar para fazer check-in, falou estive aqui, mas não. Tem toda essa questão de como eu estou me sentindo hoje, entender que o corpo não é só um corpo físico, o corpo ele tem uma inteligência muito grande e a forma mais prática de eu estar no presente é prestando atenção no meu corpo, porque o meu corpo sempre está no presente. Você pode pensar em alguma coisa agora do passado, a impressão corporal que você vai ter, neuroquímica, é como se fosse do presente. Então, o corpo, ele é muito importante e ele melhora muito a minha qualidade de vida e também a forma que eu me comunico. Mas não só como eu me comunico, como também eu acesso a minha voz. E a voz não é só o que vocês estão ouvindo. Não é só o que sai aqui da garganta. A voz é o que eu vibro. A voz é o que eu sou. A voz é meu estado de ser aqui nesse planeta. Então, como que eu posso acessar isso? E aí, uma das questões que a Anne colocou conosco, né, que é difícil livrar dessas crenças limitantes. Mas tem muitas formas de se livrar de crenças limitantes. Principalmente porque a maioria das crenças limitantes, a gente pensa assim, ó, eu preciso fazer isso, eu tenho que ou eu preciso. Isso é uma crença absoluta. E se eu começo, vou, por exemplo,
colocar aqui para vocês uma ferramenta importante. E se eu começo a trocar o eu preciso, eu tenho o que por eu escolho? E não só eu escolho porque isso, e aí eu tento entender esse porquê, isso serve o propósito da minha vida. Ou seja, um pedido que enriquece a minha vida. E se eu começo a fazer isso, eu não me torno mais uma vítima, eu passo a ser responsável. E ninguém é responsável pelo que eu sinto. A pessoa pode ser o gatilho, mas eu sou responsável. E tem pessoas, como a doutora Vivian colocou, que estão abertas para esse processo de transformação e tem fé. Eu vi que a Vera colocou aqui a importância da fé, e tem fé. E tem outras que estão fechadas e se sabotam, na verdade. Porque o autoconhecimento é um processo individual, né? Então, como que foi esse caso, né? Em que por mais que você, com toda boa vontade que você tem, conhecimento, buscou direcionar para a pessoa ter um olhar diferente, teve ali esse bloqueio. Como que foi isso? Quis continuar no casulo, não virou borboleta, é isso? Pronto, Agora eu vou contar um caso onde a paciente não se libertou, não passou por essa fase de transformação e infelizmente ainda não aprendeu a voar, mas existirão novas oportunidades para ela, eu tenho certeza. Tem um outro caso também de uma paciente de câncer de mama. Na primeira fase, ela já chegou depressiva, tinha uma história já de uma depressão há 2 anos. Então, isso me chamou a atenção, porque realmente não existiam outros fatores de risco tão importantes, mas essa depressão me chamava bem a atenção. E eu comentei com ela sobre isso, que seria extremamente importante acessar a mente durante esse tratamento, acessar o porquê, qual foi o gatilho dessa depressão, porque exatamente o câncer era uma oportunidade de fazer uma cura completa, né? Não só no câncer, mas uma cura dessas patologias que essa paciente vinha e que precediam o câncer, né? A depressão precedeu o câncer. Mas ela é extremamente resistente. Não, doutora, eu não preciso de terapia, eu já estou bem. E tá. A parte da alimentação ela fazia muito bem, atividades físicas, alimentação. Então ela foi muito bem na quimioterapia. Então ela se manteve serena na quimioterapia, porque ela entendeu que a parte da cura dela era só o período da quimioterapia, que seriam 6 meses. E aí ela foi bem, mas ela manteve intacto, ela manteve muito preservada essa questão do casulo mental. Ela não me deixava acessar e ela não aceitava esse auxílio. E por mais que eu entendesse que aquele era o real obstáculo, ela não tinha essa aceitação. E o fato é que ela terminou muito bem a fase da quimioterapia, mas a gente tinha que iniciar a segunda fase da jornada do tratamento do câncer, que era a hormonioterapia. Aliás, a segunda não, a terceira, que essa paciente fez a cirurgia, a segunda fase do tratamento foi a quimioterapia e a terceira fase seria a hormonioterapia. E eu expliquei para ela, eu falei, olha, a cura, você tem mais de 90% de chance de ficar curado. Mas para que isso ocorra dentro dessa nossa expectativa, dentro dessa nossa estatística, a gente precisa fazer um tratamento completo. E no seu caso, precisa oferecer hormonioterapia. Aí que ela me disse, doutora, a hormonioterapia vai me fazer entrar na menopausa? Eu falei, não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você já tenha entrado na menopausa até em decorrência da quimioterapia. Mas a hormonioterapia em si, neste caso, não deixaria. Mas ela falou, então eu vou pensar. Eu falei, pensa com carinho sobre isso. É uma parte do tratamento. Caso você... É uma parte da cura, né? Expliquei os efeitos, expliquei que a gente poderia manejar os efeitos da hormonioterapia, do bloqueio hormonal, com atividade física, com laser vaginal, com acupuntura. Então, ela iria ter a qualidade de vida dela mantida. Assim, a gente teria como manejar aqueles efeitos, né? E o que a gente espera disso é a cura, né? Então, o nosso objetivo é muito nobre. Aí ela voltou uns dias depois e falou, doutora, eu não vou fazer a hormonioterapia.
eu prefiro morrer a fazer a hormonoterapia. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer mesmo. E eu sei do. Aí, novamente, eu expliquei novamente o risco, né, que aumentava em 30% o risco da recidiva do câncer. Expliquei todo o risco biológico que a gente estava correndo. Tentei acessar novamente essa questão mental. Falei, você precisa conversar com alguém, você precisa de um profissional, de um terapeuta, de alguém para você se abrir, para conversar, para você abrir, para você entender realmente isso que você está sentindo, que você não libertou isso desde o começo. Mas realmente nesse caso eu não tive sucesso. Essa paciente optou por não fazer a hormonoterapia. Você acha que a jornada da borboleta azul ajudaria essa paciente, César? Olha, eu não tenho dúvida que se ela tivesse aberta para isso, né? Porque eu acredito que quem vai participar da jornada é quem está aberta realmente para poder entrar nessa transformação, ter um olhar diferente, né? Porque nós temos duas asas nessa jornada. Então tem toda essa parte da questão do câncer, toda a experiência da doutora Vivian que ela vai trazer, várias perguntas que as pessoas têm, fazem diariamente para ela, que às vezes ela demora várias consultas para poder responder. Questão de cabelo, questão de relação, fértil, infértil, menopausa, tudo isso vai ser devidamente colocado, todas essas dúvidas, todas essas ansiedades, tudo isso vai ser devidamente endereçado. E tem a outra asa, que é essa ponte para ter o fortalecimento emocional, onde eu vou facilitar e trazer várias práticas para vocês, mediação de conflitos, comunicação não violenta, dentro dessa área do estudo de paz, de cultura de paz, para ressignificar, para acessar a voz. Então, quando você tem uma visão diferente, entende que aquilo que você está passando é fruto de um processo de purgação, ou seja, de purificação, e que a doença não pode ser olhada separada, não é a doença, tem que olhar o todo, e você começa a olhar o todo, e você começa a enxergar de maneira diferente. Tem vários casos em que essa mudança de olhar e de atitude foi o principal para que a pessoa pudesse se curar de câncer. Então, isso é fundamental, essa transformação, esse olhar de um modo diferente. E aqui, inclusive, é impressionante como o tempo passa rápido, né? Sim. É muito rápido. Perguntaram aqui como fazem para participar da jornada. Então, acho que uma boa pergunta, né? Ótima pergunta. Então, como é que faz para participar? Essa live ela vai servir como uma pré-inscrição. Então, quem tiver interessado, entre em contato comigo aqui através do direct do Instagram. Entre em contato com o César através do direct do Instagram. Nós temos um e-mail também que vocês podem entrar em contato, que é o jornadadaborboletaazul@gmail.com. Podem mandar e-mail também. Então a gente vai dar esses 3 contatos. O meu aqui no Instagram direct, o Instagram do César. Fala pra gente qual que é o seu, César. O meu Instagram é @CesarPBlanco. E eu só vou dar assim, um gostinho de que eu vou falar e das coisas que a gente vai abordar. Bem rapidinho, tá? Só os principais temas. Aí vocês veem se vocês acham isso interessante, importante ou não. Então, vamos lá. Resolução de conflitos, questão da ansiedade, fomentar o olhar integral, cultura de diálogo, criação de um espaço seguro, a importância de explorar a conexão e a vulnerabilidade, os 4 pilares da comunicação não violenta, observar sem julgar, a questão de identificar os sentimentos e necessidades, e também a parte de pedir aquilo que enriquece a minha vida, prática de compaixão e autocompaixão, o autocuidado, entender o que é o outro, entender como me conecto com isso, a questão da empatia, acolhimento, entender a parte da raiva, o auto-perdão, o perdão, o resgate da humanidade a partir do entendimento da humildade, autoaceitação, enxergar o propósito, autoconhecimento e a consciência de que nós somos agentes de paz. Muitas pessoas que passaram pelo processo do câncer, que passaram por tudo isso, elas são verdadeiras multiplicadoras que estão fazendo uma série de transformações na vida das pessoas, porque isso fez com que elas enxergassem de uma maneira diferente.
Tá aqui a Anne nos ouvindo, né, que enviou algumas mensagens, um grande exemplo disso, e tantos outros. Então, isso é só para vocês terem um gostinho do que a gente vai falar, junto com toda a parte técnica, com toda essa questão da doutora Vivian. Então, esse é o resumo, né? É jornada da borboleta azul, tudo junto, @gmail.com. Mas agora eu vou contar um pouquinho também do que eu vou falar, né? Então, Agora eu vou ter que contar, não, né? eu só resumi o que eu vou falar, agora é a sua vez. Então, eu vou explicar o que é câncer, vou dar detalhes do diagnóstico. A gente vai estudar também quem está participando com a gente. Então, a pessoa que tem o tipo de câncer, a gente vai mandar um formulário de inscrição e perguntar se tem o diagnóstico. E eu vou falar especificamente daquele tipo de câncer, vou abordar tratamento, toxicidade de tratamento, como é que maneja a toxicidade de tratamento. Vou falar de oncologia integrativa, vou falar de sexualidade, nutrição, perda de cabelo, atividade física. Eu vou falar muita coisa. A gente vai contar casos reais, de pacientes reais, e a gente vai colocar na prática essas situações, porque a gente quer que vocês saiam dessa jornada com a ação. Não é para ficar aqui na mente, tá, gente? É com a ação. Esses nossos encontros serão, nós teremos 4 encontros. E os encontros serão ao vivo, tá? Os encontros serão ao vivo. Então a gente vai ter um grupo, esse grupo fechado, ao vivo. Então a gente vai ter esse contato direto aí com quem participar da jornada. A duração desses encontros é de 1h30, 2 horas, porque a gente vai estender realmente esse assunto para ajudar que isso se transforme em prática. Sempre no final do encontro, ou no meio, enfim, a gente vai ter prática contemplativa, prática de conexão, prática de CNV. Então, serão 4 encontros. Essa fase de pré-inscrição, ela vai durar até o final de fevereiro agora. E fevereiro é curtinho, tá, gente? Até 28 de fevereiro dura a fase de pré-inscrição. E as vagas são, obviamente, limitadas, porque não dá para ter um grupo tão grande. Então, assim, quem tiver interessado, já entre em contato com a gente para a gente já mandar esse formulário, tá bom, gente? Até dia 28 de fevereiro. As aulas vão começar em março. Aí, quem entrar em contato com a gente vai dar os detalhes de quando vai começar, de que dia vai ser, né? E com relação ao custo, tem muita gente, mas isso deve ser muito caro. Não é, tá, gente? Isso é muito menos do que o valor de uma consulta, tá? Gravem isso, mas quem entrar em contato, nós vamos dar essas informações depois, tá? E é bom esse ponto, né? Porque às vezes a pessoa que ela vai ter em 10 consultas, ela não vai ter esse nível de direcionamento, né? E a nossa intenção aqui é justamente auxiliar. Então a gente está aqui para auxiliar. Nós acreditamos nisso, a gente acredita no potencial humano. Nós acreditamos na cura. Se não fosse isso, não teríamos escrito o livro, e todos esses processos que a gente está falando aqui. E tudo isso que eu falei, a doutora Vivian já faz de maneira natural. Então, trazer todos esses aspectos para que nós possamos nos fortalecer e entender que não somos replicadores. Eu perguntei para muitas pessoas, depois que elas tiveram esses processos do câncer, se elas voltassem atrás, se elas teriam tido isso ou não. E elas falam, não, eu queria ter passado por tudo isso de novo. Porque isso foi preponderante, fundamental para eu ser quem eu sou hoje e me trouxe muitas transformações, em vários sentidos. Então, o que às vezes parece o fim é apenas o começo. E a renovação que isso causa é algo que a gente não consegue olhar no início. E é isso que a gente quer mostrar. A gente quer mostrar, né, que existe muito potencial nesse florescimento da cura, potencial humano, e fazer isso de uma maneira, criar essa ponte, que seja que você esteja no casulo, entrando no casulo, no momento do túnel, no momento de cair no abismo, seja alguém que esteja passando por um momento difícil com um familiar e gostaria de entender mais isso, tudo isso é o que a gente gostaria de se conectar. É uma questão de um propósito de vida, de uma missão. Então, agradeço pelos comentários, que até a Bruna comentou, ao meio da Bruna, a questão que se não fosse esporte emocional, a comunicação não violenta, não teria libertado a borboleta. Então, foi muito bonito mesmo acompanhar todo esse processo. E é esse que nós acreditamos. E a pergunta é, o que vocês estão esperando para abrir as asas, para começar a voar e para se transformar?
porque está tudo dentro. Não adianta procurar fora. O fora ajuda, ajuda. Mas como a doutora Vivian falou, não adianta seguir um tratamento se nós não alteramos a mente. E o nosso foco aqui é essas práticas que vão auxiliar no fortalecimento da mente e a ressignificar esse olhar. Então, E assim como no fortalecimento da mente, né, o que a jornada vai trazer a mais, né? Fortalecimento da mente e informação, né? Vai trazer dicas práticas de nutrição, da atividade física, de entender o tratamento, desse planejamento terapêutico, como é que o oncologista faz isso, como é que a gente escolhe o tratamento. Vocês vão ter a oportunidade de perguntar diretamente como é que é feita essa escolha. E num ambiente seguro, né? Num ambiente onde vocês podem ter tirar essa dúvida. Então, a jornada vai ser realmente uma bússola que vai trazer informações. Que a informação, como eu falo, ela liberta, a informação tem o poder de trazer a vida. A jornada também vai te tornar capaz de formular as suas necessidades. Porque muitas vezes você está lá com seus familiares, ou você está na rede social, você quer que você seja onde você não sabe formular a sua necessidade. Aí você diz, ninguém me ajuda, ninguém sabe o que eu preciso. Será que você está se comunicando da maneira correta? Então você vai aprender isso na prática. Como é que você formula essas perguntas? Como é que você consegue essa rede de apoio? Como é que você conversa com seus familiares? E o público-alvo dessa jornada são pacientes com diagnóstico de câncer, em tratamento, no pós-diagnóstico, familiares de pacientes, profissionais da saúde relacionados à oncologia e os interessados em oncologia. Não é uma jornada científica para médicos, é uma jornada para o público que está relacionado ao público de saúde, que está relacionado à oncologia, que tem interesse, mas a gente vai simplificar a mensagem. Nosso objetivo não é falar termos técnicos, é exatamente traduzir os termos técnicos para a linguagem leiga e poder fazer com que isso se transforme em prática. É exatamente aquilo, né? Às vezes o paciente vai na consulta e não entendeu nada do que o médico falou na consulta. A jornada ela vai traduzir essas informações. É um dos objetivos da jornada. e é por isso que é uma ponte. Sim. A gente vê muitos cursos, né, que vão falar o que é o câncer, como que funciona, que são muito importantes, essa parte técnica. Mas o que eu faço com essa informação? Como que isso pode me auxiliar? E o que mais que eu posso ter à minha disposição para poder transformar isso internamente, né? Então, esse que é o principal objetivo. Da minha parte, eu me sinto bastante honrado em poder abrir essa jornada, esse curso. Eu acredito, inclusive, que o pessoal vai achar que é muito pouco 4 encontros. Eu já estou imaginando isso, vão achar que é muito pouco, porque a quantidade de coisas que dá para trabalhar é muito mais. Só que a gente está começando esse processo para ser algo, trazer o que nós consideramos o principal, mas é importante dizer que essa jornada ela vai se atualizar, ela vai se expandir, e quem participar vai co-criar isso conosco. Então, o que você gostaria de saber, como você gostaria de saber isso, colocar as questões que estão acontecendo, a ideia é que nós possamos acolher isso e criar algo cada vez mais que vai permear tudo isso. Então, é o início, Jornada da Borboleta Azul. Eu vou terminar aqui de falar, né, porque eu sei que daqui a pouco o Instagram vai tirar a gente do ar, mas eu vou terminar de falar como eu comecei no início. Filme Jornada da Borboleta Azul. Além de tudo que a gente falou, assistam ao filme. Aí vocês vão entender por que chama Jornada da Borboleta Azul, tá bom? Aí quem viu o filme, olha só, essa é a questão. Quem viu o filme e gostou do filme, escreva para mim, escreva para a doutora Vivian, o que você achou do filme. Sim. E já envia esse interesse de participar conosco, que a gente vai incluir nessas vagas limitadas que a gente está construindo com muito carinho esse programa. E a gente tem certeza que isso vai ajudar muitas pessoas. Estamos abertos para podermos voar juntos. E assim, quem participar dessa jornada vai ser a nossa primeira turma. Quem ver o filme vai entender de onde vem a nossa missão, de onde vem a nossa essência,
vai entender também por que a gente escolheu esse nome, né? Por que a gente foi escolhido para dar esse nome, eu acredito assim. E a mensagem final que eu quero deixar para vocês, né? Todos nós passamos por abismos na vida. Todos nós. E a gente tem que pensar, né, que não é o fim, pode ser só o começo. Pode ser só o começo de uma nova vida. E isso que a gente vai trazer com a jornada, tá, gente? Então, quem chegou agora no finalzinho, essa live vai ficar gravada. Quem achou o assunto interessante, né, marque as pessoas aqui, compartilhem essa live. O período de pré-cadastro vai até 28 de fevereiro. As vagas são limitadas. Esperamos, então, os contatos dos interessados aqui no meu Instagram, no direct, no Instagram do César e no nosso e-mail da jornada. Eu vou deixar tudo isso disponível. Depois, na hora que eu sair e gravar essa live, eu vou deixar lá todas essas informações disponíveis, né? O César já colocou aí. Será 100% online. Os encontros são 4 encontros nessa primeira jornada. 100% online. Os encontros de 2 horas. E quem quiser saber de mais detalhes, entre em contato com a gente, que a gente vai falar quando vai começar. Vai ser em março, mas a data exata a gente vai dar para quem entrar em contato. E aí tem até o dia 28 para fazer esse pré-cadastro. Tá bom, gente? Acho que esses eram os últimos recados, né, César? Exatamente. A ideia é que seja online, justamente para que o pessoal que não é de São Paulo também consiga participar. A gente quer abrir para auxiliar todos aqueles que necessitam. A Cida está falando que vai assistir de novo, Sidoca Moreira, vai assistir de novo o filme. Nossa, dá para assistir 10 vezes esse filme e não enjoar. Ele é lindo. E escrevam para nós, né? Busquem esse contato conosco. E eu faço aqui de novo essa provocação. Quem não viu o filme, veja. Depois, se gostou, só se gostou. Se não gostou, não precisa. Mas se gostou, escreva. Que a gente quer saber também. Porque esse filme inspirou muito esse movimento, nasceu a partir disso. E a gente tem certeza que vamos ajudar muitas pessoas a sair desse processo do casulo, enxergar a luz e ter o seu processo de cura. E a cura no sentido interno. Esse é o mais importante. Porque a principal cura é que ela acontece dentro de nós. Independentemente do que ocorra, a pessoa se sentir com uma consciência nova, ressignificar esse olhar, os familiares terem todo esse processo de transformação e aprendizado, isso é cura. A cura é uma jornada, ela não é uma linha de chegada. E é isso que a gente gostaria de deixar claro, que muitas vezes o fim, que parece o fim, é só o começo. Muita transformação de todos. E, doutora Vivian, quais são suas últimas palavras? É isso. A nossa missão nessa jornada é ajudar vocês que estão aqui a se transformarem, né? Saírem do casulo, fazerem essa metamorfose, né, cíclica e se transformarem em borboleta e saírem voando, disseminando esse conhecimento. Então, que assim seja, que possamos ser essa ponte. Espero as mensagens de quem gostou do filme. É isso. Então, tá bom, gente. Boa noite. Quem chegou agora, a live tá gravada, tá? E os contatos vão estar lá nos comentários. Gratidão, César. Obrigado por estar aqui. Obrigada a todo mundo que participou, tá, gente? Todo mundo que entrou aqui, muita gente entrou. A minha mãe entrou e estava perguntando se ia ter bolsa para mãe, bolsa do curso para mãe. Mas depois a gente resolve isso, tá? E aí, até foi importante a pergunta dela, porque não é só pessoas que têm câncer que podem, né? Pessoas que não têm diagnóstico de câncer, que se sentiram tocadas, podem participar também, tá? Podem participar também. Aqui são informações que a gente vai falar sobre a vida, incluindo a prevenção de câncer para quem não tem, tá, gente? Então é bem abrangente a jornada, tá bom? Com certeza. Então, agradeço, doutora Vivian, sinto privilegiado de estar nessa jornada com você. E tem tantos exemplos incríveis dos pacientes, né, sendo transformados, que tem esse lado de ser humano incrível. Então, possamos continuar a trazer esse propósito juntos. E em breve estaremos aqui com muitos de vocês que já falaram aqui, com que tem interesse. Até daqui a pouco, né? Acabou o carnaval, é o seguinte. Passou o carnaval, então vamos começar, entendeu? Então aproveita até o carnaval, que depois do carnaval a gente já começa. Isso aí.
Perfeito. Depois do carnaval, então, todo mundo vai começar a virar borboleta azul, né? Vamos virar todo um borboleta azul. Tá certo. Tá bom, César. Boa noite, gente, e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.